Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tive um pouquinho ausente, né, de fazer os videozinhos, mas eu tava fazendo algumas outras coisas e a Ana teve o comprometimento de estar enviando os vídeos para vocês, tá bom? Mas hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre hiperatividade, né? Alguém tinha perguntado, falado que queria saber mais a respeito. Então, o que é a hiperatividade? Não sei se vocês já ouviram falar em TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um transtorno e a pessoa tem uma dificuldade para ter uma atenção e ela é hiperativa, agitada, né? Então, a pessoa hiperativa, ela apresenta alguns comportamentos que acabam prejudicando ela e quem está em volta dela. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que isso é um transtorno, né? Uma dificuldade que a pessoa tem e acham que é uma má criação, que a pessoa não tem educação. Então, é um pouco complicado essa situação, né? Então, quais são os sinais que a gente pode identificar uma possível hiperatividade? Um transtorno, né, do déficit de hiperatividade. Muitas vezes essa pessoa, ela tem um mau desempenho escolar, ela não consegue acompanhar muito bem na escola, porque ela não consegue ter atenção no professor o tempo todo, né? Para ela, tudo é muita novidade, então ela olha para o relógio, ela olha para a parede, ela olha para os colegas e ela não consegue ter atenção naquilo que precisa, né? Então, ela acaba tendo uma desatenção, enquanto que a gente precisa estar atento para poder aprender, né? Ela tem uma agitação que ela não consegue controlar. Então, ao mesmo tempo que ela está conversando, ela está mexendo em algo, ela está cutucando alguém, ela está correndo, ela começa a andar, ela pega um lápis, ela tenta escrever, ela tenta brincar com alguma coisa, então ela o tempo todo fazendo algo, o tempo todo muito ativa, né? E a pessoa hiperativa também tende a falar muito, porque os pensamentos ficam muito na cabeça e para ela tentar se organizar e entender o que ela tá pensando, ela põe para fora. Ela fala e muitas vezes a gente nem entende de tanto que fala e às vezes fala coisas sem sentido, tá? Esses no caso de pessoas que falam, certo? Pessoas que não falam vão ser os comportamentos agitados, mexer, correr, andar, tentar balbuciar, falar alguma coisa, né? Expressar de alguma forma aquela inquietação, choro, às vezes não consegue falar, então chora para tentar se comunicar, né? É uma pessoa muitas vezes distraída, porque eu já disse, né? Ela não consegue ter muita atenção. Então ela derruba objetos, ela passa e não vê, derruba o colega, né, de escola, tá andando ali, se esbarra e nem percebe que se esbarrou porque os pensamentos não estão centrados, não estão organizados. E aí a pessoa fica muito distraída, derruba, quebra, estraga, certo? E também tem uma dificuldade de compreender o que é falado. Se eu vou dar um comando, uma ordem, sim, por exemplo, Joana, vai lá no armário e pega uma meia cor-de-rosa para eu poder colocar no meu pé. Essa frase ela já não entendeu mais nada, pode ser que ela entendeu o pé, mas o restante ela não entendeu, porque daí ela já começou a pensar em outras coisas durante o que foi dito. Então ela tem um pouco de dificuldade de compreender algumas instruções que sejam muito complexas, muito inteiras, certo? Também apresenta uma ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa porque às vezes ela não consegue fazer o que ela precisa fazer e aí gera aquela frustração, aquela angústia e aquela ansiedade de não saber o que tá por vir, o que pode acontecer, né? Ela não consegue se reorganizar, se organizar sozinha, precisa de ajuda.
E é uma pessoa impulsiva também, além de ansiosa, ela se torna impulsiva. Então, às vezes, ela explode, xinga, fala, bate, quando não é entendida, né? As crianças que talvez não tenham a fala verbal, então elas precisam se expressar, elas empurram, elas batem, né? Existem crianças que têm esses comportamentos e é da fase, tá bom? Mas é aí que precisa também cuidar e corrigir para que não seja algo, né, que se agrave ao longo da vida. Mas na pessoa impulsiva também pode ser uma característica, tá? De uma forma de se expressar, ela pega e age sem pensar naquilo, tá? Ela teve a vontade, ela pega e faz e não consegue refletir, pensar que talvez machuca, né? Que a pessoa vai ficar triste, que ela vai magoar, porque é tudo muito intenso na cabeça dela. E aí, pra gente saber, né? Eu falei um monte de características aí, mas pra gente saber realmente, né, comprovar e afirmar que uma pessoa é hiperativa, tem TDAH, né, que eu já expliquei para vocês o que é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, precisa passar por uma avaliação de um médico, né, um psiquiatra. Ele vai analisar todas as características, todo o histórico de vida dessa pessoa, vai conversar com a família, vai tentar conversar com a pessoa, com a criança, vai procurar entender, porque às vezes pode ser um comportamento que parece ser TDAH, mas não é, e que precisa ser cuidado, como também pode ser comprovado através do laudo médico, do diagnóstico do médico. E aí, né, como que é o tratamento? Como é que tá? Ele tem tudo isso, mas e aí ele vai viver a vida inteira assim? Né? Não, ele pode tomar alguns medicamentos que auxilia, e aí o médico que vai prescrever esse medicamento e ver qual o melhor medicamento para aquela pessoa. E também tem as terapias auxiliares, né? Vocês não tem os que passam comigo, com psicólogo, com a Virgínia, né? Outros que passam em fono, em TO, né? Então vai ver qual equipe, quais profissionais vão poder auxiliar essa pessoa para que ela tenha uma vida mais tranquila, que ela consiga se adaptar melhor com essas dificuldades que ela tem, tá bom? Basicamente o que eu tinha para dizer sobre a pessoa hiperativa, acho que é mais ou menos isso, né? E que, como qualquer dificuldade, a gente tem que tentar entender e respeitar a pessoa, né? Que o mais importante, quando a gente cuida com amor, quando a gente compreende, mesmo que seja difícil aquele comportamento, a gente consegue ajudar a pessoa, né? Então, que a gente tenha um pouquinho de paciência, de sabedoria e pensar que dessa forma, com amor e carinho, a gente pode estar ajudando, fazendo a nossa parte. E a outra parte é procurar uma ajuda, né? Um médico, um psicólogo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado um pouquinho e que, se tiver dúvidas, eu gostaria de estar podendo tirar um pouquinho dessa dúvida de vocês. Mandem um retorno para mim aqui no grupo mesmo, né? E a gente pode ir conversando se assim acharem melhor, tá bom? Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade e fiquem com Deus.